Mais uma quarta com o Pai. E que o Senhor aqueça os corações de vocês aí nos lares de vocês. E que nós possamos cantar essa canção como confissão de fé ao Senhor. Pois Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos deixar. Cante com a gente. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. Cante. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante bem alto. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura, cante. Eu creio, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei. Oh, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, 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 oh. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Aleluia. Nós cremos nesse Deus, Pai. Nós cremos em Ti. Cremos em Ti, Pai. Bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, oh. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Oh, estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Cante isso. Toca em nós, Espírito, te queremos, Deus. Toca em nós, toca em nós, Espírito, te queremos, Deus. Cante mais uma vez. Toca, Espírito, te queremos, Deus. Pegue as suas mãos e cante. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que
que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você e sua família, a sua casa. E que os céus fechados se abram e o reino do céu venha mover. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Que a nossa fé e esperança que estão em Deus, o nosso grande Deus. Amém. Estamos aqui na quarta com o Pai e vocês já perceberam que não é o pastor Roque que está aqui, né? Nosso pastor teve um pequeno problema, uma intercorrência na faculdade, precisou fazer uma prova de urgência aí com o grupo e pediu para eu estar aqui o representando nessa quarta com o Pai. E se Deus quiser, com as orações dos irmãos aí em casa, interceda aí, irmão, que essa palavra será muito bem, muito abençoada para todos nós. Amém? Antes da palavra, eu queria dar alguns avisos, fui incumbido disso também, e gostaria de falar sobre o projeto 1 quilo a mais. Os irmãos estão trazendo aqui durante a semana o seu quilo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para entregar para as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. E nós queremos continuar esse projeto e queremos que você também faça parte. Então, se você vai no mercado fazer uma compra ali, vocês já viram que até nas gôndolas do supermercado, vocês já viram que tem 1 quilo ali separado, né? A maioria dos supermercados estão fazendo isso, que também é para ajudar as pessoas que têm necessidade. E nós também queremos fazer a nossa parte como IBAGE, como igreja. Queremos abençoar as pessoas da nossa comunidade, além das cestas que a gente já tem ajudado os nossos irmãos, como diz a palavra, ajudar os que são da fé e depois os outros. Então, nós também queremos ajudar as pessoas que estão na nossa comunidade. Projeto 1 quilo a mais. Se atente a isso, se informe. Está passando aqui o WhatsApp da igreja. Fale com o Jô vai te dar algumas informações sobre como chegar esse quilo às pessoas, como chegar a sua doação a essas pessoas. Amém? No final de semana, teremos os nossos cultos normais, né? EBD às 9 horas da manhã, né? O culto infantil às 18 horas com a tia Lu. As crianças estão gostando demais, então incentive os filhos de vocês a participarem. A gente tem visto aí, como o pastor Roque já tem falado há algumas semanas, né? A gente tem visto bastante lives, bastante pastores, irmãos fazendo lives,
falando de assuntos de adultos, né? E aí tem poucas lives, né? Ou poucos cultos infantil diretamente para as crianças. E como nossa igreja é privilegiada de talentos, então incentive os seus filhos, né, a participar do culto infantil às 18 horas, próximo domingo, às 18 horas. E às 19 horas o nosso culto online, nossa celebração, a celebração IBAGE, ao vivo, né, na transmissão online. Nós estaremos aqui transmitindo para a graça de Deus, e dando tudo certo. A gente já testou aí durante essa semana para fazer simultâneo o YouTube e o Facebook. Vamos ver se dá certo no final de semana. Contamos com as orações dos irmãos também, para que a nossa internet aqui aguente, né? Mandar simultaneamente o mesmo vídeo para duas plataformas de redes sociais diferentes, né? O que não é tão comum, mas nós queremos testar isso e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém? Esses são os avisos e vamos para a palavra, né? Vamos aqui para uma reflexão sobre isso que o Marcelinho acabou de cantar aqui junto com a banda, sobre fé. A gente vai falar um pouquinho sobre fé. E quando surge uma pergunta sobre fé, a pessoa fala assim, o que é fé? Né? Para você, já vem na sua cabeça, se você lê a Bíblia lá, um cristão, né, constante na palavra, já vem direto na sua cabeça aquele versículo de Hebreus 11:1, né? Quando o que é fé? Fé, né, é o firme fundamento, é a certeza daquilo que a gente espera, né? E a prova, né, daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não tem ainda visão, daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não viu. Então, normalmente a gente responde a essa pergunta, o que é fé, com esse versículo meio que decorado, né? Então a gente decora alguns versículos e pum, responde. Só que a fé não é simplesmente dizer que tem certeza, mas é praticar essa certeza. É a gente colocar em prática a nossa fé, e a fé só é praticada, a fé só é colocada em prática em momentos como que nós estamos vivendo, né? No momento de felicidade, no momento de festa, de virada de ano, num aniversário, num casamento, talvez nós não pratiquemos a fé como no momento como estamos vivendo, né? Numa circunstância como estamos vivendo com essa pandemia. Então, agora é este momento que todos nós cristãos, devemos exercitar, devemos praticar a nossa fé. Está aí a nossa oportunidade para praticarmos a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Mas eu queria dizer aqui que às vezes a gente coloca a nossa fé em outras coisas, né, que não em Jesus Cristo. E aí eu queria trazer essa mensagem hoje, os 4 lugares onde nós colocamos a nossa fé. Os 4 lugares da fé. E normalmente assim, como somos pessoas que gostamos de nós mesmos, né? Normalmente a primeira coisa que a gente faz é confiar em si mesmo. E a primeira ponto aqui que eu queria colocar é a fé em si mesmo. Eu não diria que a fé em si mesmo, categoricamente, é algo prejudicial. Um pouquinho de fé em si mesmo, né? Uma motivação, uma autoconfiança, uma autoestima é bom, não é ruim. Você ter autoestima, ter autoconfiança, né? Confiar em si mesmo nesse sentido. O problema é quando colocamos toda a nossa fé em nós mesmos. Então, nas nossas forças, na nossa inteligência, as nossas expectativas, as nossas vontades, os nossos desejos. Quando colocamos nossa fé, aquilo que a gente acredita em nós mesmos, eu posso, tudo eu posso, porque eu consigo, se eu lutar eu consigo, eu vou merecer isso, tenho méritos nisso. Aí a gente começa a cair numa coisa que a Bíblia diz, e a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 28, 26. Abram aí a sua Bíblia e nós vamos orar sobre isso. Vamos orar? Feche os seus olhos, já pegue sua Bíblia aí, se prepara para os versículos que a gente irá ler, alguns versículos, mas antes nós vamos orar. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Mesmo em momentos de dificuldade, o Senhor nos acalenta com os louvores, o Senhor nos dá esperança, Senhor Deus, transforma as nossas fé conforme a sua vontade, ó Pai. Te peço, ó Deus, que essa mensagem, que estes louvores,
alcancem pessoas que precisam ouvir, Senhor Deus, e precisam acreditar em Ti, precisam renovar suas esperanças em Ti, precisam renovar o seu desejo, a sua vontade de estar aos seus pés, de colocar toda a ansiedade nas suas mãos, de colocar todos os nossos desejos em suas mãos. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Como eu ia dizendo, Provérbios 28, 26, Provérbios diz assim: quem confia em si mesmo é insensato. Algumas versões dizem é tolo. Quem confia em si mesmo é tolo. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, como a gente está falando neste primeiro ponto aqui, quem confia em si mesmo é tolo, é insensato. A pessoa que confia, coloca toda a sua confiança nas suas práticas, nas suas decisões, nas suas vontades, ela é considerada pela palavra, lá em Provérbios, tola. Uma pessoa insensata. Colocar toda a nossa fé em nós mesmos pode nos trazer grandes problemas, nos leva a caminhos perigosos, né? Então, você está andando à noite e fala, não, eu confio aqui que eu sou grande, forte, ninguém vai mexer comigo, e aí passa lá no meio, né, de uma favela, passa numa rua escura, e aí você é assaltado e fala, poxa, Deus não estava comigo, Deus deixou eu ser assaltado, né? A confiança em si mesmo, né? A autoconfiança, essa autoestima exacerbada, nos faz nos cegar para as nossas fraquezas. Então a gente não consegue corrigir os nossos erros. A gente não consegue perceber onde está errando ou o que está errando. E aí, sem perceber onde está errando, não há arrependimento, né? E sem arrependimento, não há remissão dos pecados. Então imagine o quanto o confiar em si mesmo é ruim, é tolice, como diz a palavra, é insensatez. Então, o primeiro lugar de fé que eu queria trazer nessa noite para que a gente possa refletir é colocar a fé em si mesmo. A fé em si mesmo é um ponto aí bem peculiar, quase que perigoso para que nós possamos somente em nós mesmos reunir forças para poder enfrentar tudo. Então, não tem problema, continuo trabalhando, não vou usar máscara, não vou passar álcool gel nas mãos, eu confio que eu estou fora do grupo de risco, não tem problema. E aí, às vezes, a gente vê notícias, né, de pessoas fora do grupo de risco que têm falecido aí da Covid-19. Então, às vezes, é muita autoconfiança. Então, devemos nos preservar desta autoconfiança. O segundo ponto aqui, fé nos outros. Então, muitas pessoas depositam a sua fé, depositam a sua crença, depositam aquilo que acreditam em outras pessoas, né? Aí você pode, eu deposito minha fé em fulano A, no fulano B, o fulano de tal vai dar conta do Brasil, o fulano de tal vai fazer coisas boas para a minha cidade, o governador tal vai ser um bom governador. Então, depositamos fé nos outros. E a Bíblia também fala sobre isso, né? Novamente, assim, não tem problema nenhum nós depositarmos alguma fé nos outros. Afinal, vivemos em comunidade, certo? Precisamos acreditar uns nos outros, precisamos acreditar no perdão, de quando a pessoa vem pedir perdão para nós, que é verdadeiro. Precisamos acreditar no amor uns dos outros, que é verdadeiro, na amizade. Então, assim, novamente, numa medida correta, nós precisamos depositar fé nos outros, a fé em outras pessoas. Afinal, nós temos amigos e cremos que os nossos amigos gostam da gente. Nós temos relacionamentos e acreditamos que as pessoas nos amam, que a pessoa está pedindo perdão e que é verdadeiro, que ela não vai fazer mais aquilo que ela te fez de mal. Então, de certa medida, precisamos ter fé uns nos outros. Afinal, nós vivemos em comunidade, como igreja, precisamos depositar fé um no outro. Porque só acreditando um no outro nós conseguimos amar, nós conseguimos ter intimidade. Somente colocando essa fé em jogo, esse crer um no outro em jogo, nós podemos ter intimidade nos nossos relacionamentos pessoais aqui e intimidade no relacionamento com Deus também. Então,
de certa forma, nós precisamos acreditar no outro, né, para que seja possível manter esse relacionamento, seja no trabalho, seja num relacionamento saudável, né, seja no casamento. Então, eu creio na fidelidade da minha esposa, é colocar a fé em outra pessoa, né? Então, nós acreditamos, de acordo com aquilo que as pessoas demonstram, nós acreditamos. Só que olha o que a Bíblia diz sobre depositar toda a nossa fé no outro. Então, veja bem, eu estou dizendo sobre depositar certa medida de fé, né? Mas depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no outro, né? Às vezes eu brinco com a Sônia que eu confio desconfiando de tal pessoa, né? Então, assim, é confiar, mas sabendo que a pessoa, assim como eu, pode errar também. E aí, neste erro que eu posso cometer e que a outra pessoa pode cometer, é que nós iremos testar a nossa intimidade e o nosso perdão, o nosso verdadeiro amor. Mas veja só o que a Bíblia diz sobre a nossa fé nos outros. Lá em Jeremias 17:5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, ter fé apenas nos outros e em si mesmo nos faz se afastar do Senhor. Olha só, nós nos afastamos do Senhor, os nossos corações se afastam do Senhor, que a força, a crença que nós temos na humanidade mortal, na sua força, nos nossos braços. Então, tudo o que fizermos será de acordo com a nossa vontade, nossos braços, nos afasta o nosso coração, o nosso ser do Senhor. E é por isso que a palavra diz, por causa deste afastamento do Senhor, maldito é o homem que confia nos outros homens, que dá a sua confiança, dá a sua esperança na mão de outras pessoas. Ter fé em nossas próprias forças é excluir Deus da equação, deixá-lo fora de nossas vidas e, por presunção, né, obviamente, presumir que tudo vai dar certo. De acordo com os meus passos, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, de acordo com os meus passos certinhos aqui, esse vai ser o resultado. E vai dar tudo certo. E aí a gente vê muitas pessoas que fez altas prestações no final do ano, em dezembro, né, pensando que esse ano ia ser bem melhor, que ia trabalhar bastante. E aí a gente vê o que acontece, né, quando a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos e a nossa confiança nos outros. E falando de ver o que acontece, o terceiro ponto aqui, e é o penúltimo ponto, né, o terceiro lugar que nós depositamos a nossa fé, é fé nas circunstâncias. Veja bem, fé nas circunstâncias. Isso é impressionante como nós colocamos na frente as circunstâncias na frente da fé. Já parou para pensar isso? Como o que acontece do lado de fora da gente mexe tanto do lado de dentro da gente. Já pensou sobre isso? Por que as circunstâncias que acontecem ao redor, no mundo exterior, mexe tanto com a nossa fé? Nos abala tanto. Se a gente acabou de cantar que a nossa fé está firmada em Deus, o grande Deus. E aí quando acontece alguma coisa, abala tudo. O chão some. Não sei mais o que fazer. Deu um espirro. Nossa, à noite eu terei febre e vou ter que correr para o hospital. As circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor nos assusta e nos faz perder a fé em Deus, acreditar que Deus é o mesmo Deus que está no controle, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, que nada foge da mão dele. Se tivermos que morrer amanhã, morreremos porque estamos nele. Se tivermos que morrer daqui a 100 anos, morreremos porque daqui a 100 anos estaremos nele. Mas não. A gente coloca fé nas circunstâncias. Quer um exemplo de quem viveu com Jesus, irmãos? Viveu ali, lado a lado com Jesus e colocou fé nas circunstâncias? Abram aí a Bíblia de vocês em Marcos 16, o versículo 9 e o versículo 11. Marcos 16, o versículo 9
e o versículo 11. A gente acabou de passar pela Páscoa, né? E foi neste momento aí que os discípulos teriam a oportunidade de exercitar a sua fé naquilo tudo que Jesus falou durante o seu ministério. Os 3 anos que passaram muito próximos com Jesus, era o momento deles, agora é o nosso momento, vamos exercitar a nossa fé, vamos pôr em prática aquilo que ouvimos de Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou, agora é a nossa hora de colocar em prática. Assim como é a nossa hora hoje de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança na igreja, ou você que chegou adolescente, você que já tem um tempo na igreja aí, mesmo você que chegou agora na igreja, mas tem a sua bagagem espiritual, sabe do que Jesus é capaz, sabe o que Jesus pode fazer por nós. Então, assim, vamos ler aqui, já dei o tempinho para vocês acharem, Marcos 16, 9, 11, vamos ler aqui, eu vou ler um pedacinho de cada um, tá? Olha só, e ouvindo eles que vivia, ou seja, ouvindo eles, os discípulos, eles ouviram que vivia, quem que vivia? Jesus. E ouvindo eles que Jesus estava vivo, que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, a Maria Madalena tinha sido quem viu Jesus primeiro, então, que tinha sido visto por ela, olha só a resposta de fé dos discípulos, não o creram. Aí a gente pode abrir precedentes para várias coisas, porque eles não creu porque não viu como Tomé, não creu porque era mulher e eles tinham preconceito que a mulher veio informar, até isso Jesus é minucioso para dar importância para a mulher. Né? Então, assim, simplesmente a resposta de fé dos discípulos que participaram do ministério de Jesus durante 3 anos com ele, a resposta de fé foi: não o creram. Jesus repetiu diversas vezes para os discípulos que iria morrer. Leia os 4 evangelhos, você vai ver que são diversas vezes. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Jesus falou isso diversas vezes. E aí, na hora do embate, na hora das circunstâncias, o que os discípulos fizeram? Não creram. Maria Madalena veio correndo dizer a verdade, ele ressuscitou, ele vive. E qual que foi a resposta dos discípulos? Não creram. Eu quero dizer para vocês, irmãos, e eu me incluo nisso, aqui fora, do lado de fora das coisas que tudo acontece, pode estar indo tudo de mal a pior. Todos esses discípulos que acompanharam Jesus, que não creram neste momento aí, mas que depois viram o Mestre, Tomé tocou nas mãos de Jesus, furada, todos eles creram e todos eles morreram de forma trágica. Menos João, né, que morreu lá na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. Então, assim, todos eles morreram de forma trágica. Então, Jesus disse que no mundo teremos aflições. Então, mesmo que as coisas do lado de fora estejam indo de mal a pior, que tudo não pareça ser bom, irmãos, dentro de você, a fé em Deus precisa permanecer viva, acesa, como um fogo queimando, alastrando dentro de nós. Eu estou dizendo isso para você, estou dizendo isso para mim também. A nossa fé em Deus precisa permanecer acesa, firmada na rocha, como disse, é o firme fundamento. Não é apenas um fundamento onde nós pisamos, mas é o firme fundamento, como uma rocha que é Jesus. Nós precisamos manter a nossa fé firme sobre a rocha que é Jesus. E é neste lugar, que é o último lugar, mas não menos importante, é que nós devemos colocar a nossa fé. A nossa fé em Deus. Sim, a fé em Deus é o lugar que devemos depositar a nossa esperança. Se não for em Deus, a nossa esperança se esvai. Se não for em Deus, o medo vem. Se não for em Deus, o desespero surge. Se não for em Deus, a ansiedade aflora. Se não for em Deus, a depressão chega. Porque o nosso coração vai se amargurando, vai se apertando, vai se fechando. E a gente não vê saída. E as paredes começam a parecer que estão apertando o cômodo, o desemprego vem, as contas chegam, e a gente não tem ideia do que fazer. E aí
a desesperança chega batendo a porta. E eu quero dizer nessa noite que nós temos um Deus que não desampara os seus servos. Ele diz que não viu um justo, não viu um justificado pelo sangue do Cordeiro mendigar o seu pão. Então não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Deus proverá. Dê o quilo. Se faltar na sua casa, manda o WhatsApp na igreja, a igreja provê. Não tenha medo. Nós somos irmãos, estamos juntos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que aqueles que tinham muito davam para que aqueles que não tinham nada tivessem igualdade, tivessem em comum. Em 2 Coríntios 8, versículo 13. Então, que nós sejamos comuns, como cristãos verdadeiros, que sejamos um só, que sejamos um povo, e um povo que tem a sua fé firmada em Deus. E por que a nossa fé deve ser firmada em Deus? Por quê? Porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, em quem eu tenho fé. Salmos 91, 1 e 2. Descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 62, 5. Devemos continuar lutando, irmãos. Devemos continuar preservando as nossas vidas, tomando todos os cuidados necessários, usando máscara, lavando a mão, chegando em casa, toma um banho para os filhos não correr e abraçar, né? Lavando as mãos adequadamente, lá, igual os enfermeiros nos ensinam, usando álcool gel, se precisar, usa até luva, mas devemos sim nos preservar, mas devemos continuar esperançosos, porque dias melhores virão. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nós temos a única esperança, irmãos, a única esperança que nós temos. A única esperança é Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que nos últimos dias teríamos aflições, mas que tudo vai ficar bem. Porque eu venci o mundo. Tudo vai ficar bem. Paulo disse que o nosso morrer é lucro. Então, se a gente pega Covid e morre, vai ficar tudo bem. Encontraremos com muitos irmãos na glória. Se a nossa esperança só é aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens, como eu já tenho dito algumas vezes. Então, se trabalharmos, outro versículo, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordene e ensine essas coisas, disse Paulo para Timóteo. Timóteo foi lá, né? O Paulo foi lá e escreveu, Timóteo cumpriu isso, lá em 1 Timóteo 4, de 10 a 11. Eu quero finalizar essa mensagem, irmãos, dando esperança para todos nós. Este momento vai passar, as coisas vão passar. E se não passar, é porque Jesus já está à porta aí, ó, batendo e vai voltar. Amém? Que essa seja a nossa esperança, que nós possamos colocar em prática a nossa fé neste momento. É agora que nós temos que colocar nossa fé em prática. É agora. Quando estamos isolados, quando não nos estamos nos vendo, quando não damos os 3 abraços nos irmãos no final do culto, né? É agora que a gente tem que colocar nossa fé. Ler mais a palavra, orar mais, mandar um WhatsApp, irmão, está precisando de alguma coisa, irmã, estou orando por você, estou sabendo que você está trabalhando no hospital, sei que você trabalha num posto de saúde, estamos orando, Deus vai cobrir você, não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem. Amém, irmãos? Que em nome de Jesus, a nossa fé esteja fundamentada, firmada no sangue, revestida pelo sangue, pelo poder do Cordeiro, de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tenha uma semana aí, um restinho de semana abençoado a todos vocês. É sempre um prazer, mesmo que seja de forma diferente, né? Pela internet aí, no vídeo, mas é sempre um prazer compartilhar da palavra com os irmãos. Amo todos vocês. E domingo estaremos juntos aí de novo. Eu com a turma aqui, Elias, Alan nos bastidores, né? Mas estaremos juntos, estamos juntos. Entenda que este momento, mesmo que de corpo separado,
estamos com almas juntos. Então, quando voltar, quando ficar tudo bem, nossas almas vão estar mais fortalecidas com a fé em nosso Deus, o grande Deus. Amém.